E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como foi pedido no vídeo anterior, vamos trazer hoje um pensador muito interessante, muito legal de trabalhar nas redações e para conhecer de maneira geral, porque em vários textos de vestibular ele já foi citado, que é o tal do Michel Foucault. Vamos dar uma olhada aqui? Michel Foucault nasceu em 1926, morreu em 1984 e ele é um astro da intelectualidade francesa, né? Se você acompanhar vídeos da época, você vai perceber que as TVs públicas francesas passavam de maneira comum na televisão debates entre filósofos. E o Foucault era um cara super reconhecido naquela época. Ele estava muito presente dentro dos debates da sociedade francesa. Mas vamos então falar algumas informações dele e entender o que a teoria dele propunha, para depois ver como utilizar isso numa redação, tá? Michel Foucault é um intelectual que, nos anos 60 e a partir daí, se colocou em destaque nos temas polêmicos da sociedade francesa. Ele acreditava que o lugar de intelectual não era somente no seu gabinete estudando, que o intelectual tinha que ir às ruas, tinha que fazer valer a sua intelectualidade, fazer valer as teorias em que ele acreditava. Por isso que Foucault foi muito presente no movimento que você já estudou, já deve conhecer, chamado de Maio de 68, quando os jovens da França foram às ruas para pedir liberdade política, liberdade sexual, liberdade dos costumes de maneira geral. Então, o Foucault está inserido nesse cenário de grandes transformações da sociedade de maneira geral. Foucault acreditava que o seu trabalho deveria ser baseado em fazer o quê? Iluminar as zonas de sombra da sociedade. Então ele voltou o seu olhar para elementos muitas vezes desprezados e não observados pelas pessoas de maneira geral. Durante seus estudos, como a gente viu no vídeo passado, ele frequentou manicômios, presídios, asilos, hospitais, lugares para os quais os olhares não eram muito voltados. E em cima desse estudo de campo, ele criou uma perspectiva de trabalho intelectual que vislumbrasse o quê? As estruturas de poder aceitas socialmente. Ele buscava então comprovar através das suas teorias que existem estruturas na nossa sociedade que só existem porque socialmente elas são aceitas, ou seja, nós, pessoas, aceitamos a forma como essas estruturas funcionam, seja em questões envolvendo a loucura, os crimes, os hospitais e assim por diante. Você pode procurar um material farto que existe na internet e você vai enxergar essa faceta muito interessante da obra do Foucault, tá? Selecionei aqui umas 3 obras que vão fundamentar o nosso olhar sobre essa figura tão interessante, que são A História da Loucura na Idade Clássica, falei sobre essa obra no nosso último vídeo, Vigiar e Punir, um clássico aí estudado em basicamente todos os currículos que falam sobre psicologia, sociologia, direito, e a microfísica do poder. Vocês percebem aí que ele foi alguém que atuou por muitos anos. Desde 1960 até quase os anos 80, ele sempre se manteve atualizado e produzindo informação e conhecimento. Em A História da Loucura na Idade Clássica, ele procura fazer o quê? Fazer a avaliação de como a loucura foi tratada durante a história. Num comparativo entre gerações, ele vê que a figura do louco foi sendo sempre excluída da sociedade, porque as estruturas sociais enxergavam a loucura como um elemento nocivo para as pessoas de maneira geral. Já em Vigiar e Punir, ele vai fazer um estudo sobre a forma como os presídios são construídos. Lá, na época do rei, que as pessoas eram mortas, esquartejadas, expostas em praça pública, até nos dias mais recentes, em que os indivíduos que cometem crimes são privados da sua liberdade. Foucault mostra então que essa diferença de tratamento é resultado de uma mudança da sociedade, validando aquela tese de que as estruturas são aceitas socialmente. Aquilo que era aceito lá na época do Império, lá na época do rei, nos dias mais contemporâneos já não é mais aceito. Mas, de qualquer forma, ele está falando de estruturas que são aceitas ou não pela sociedade de maneira geral. E, finalmente, falando sobre a microfísica do poder, Foucault propõe para que entendamos o seguinte: o poder não vem de um governo opressor que faz com que nós aqui tenhamos que seguir regras.
o poder existe dentro das mínimas existências da nossa vida, nas relações entre homem e mulher, entre patrão e empregado, entre idosos e jovens, ou seja, as hierarquias que existem na nossa sociedade acabam delimitando formas de poder desde um nível mais alto a um nível mais baixo. Em suma, o Foucault tenta propor que o poder tem sua fonte dentro dos discursos que circulam na sociedade, de maneira que as estruturas vão sendo construídas a partir da validação que nós, pessoas, nós, sociedade, damos aos elementos trabalhados. Tudo bem? Vamos dar uma olhada agora para ver como que isso pode funcionar dentro de uma redação para o vestibular. Tendo como foco os elementos que a gente viu agora na nossa lousa, a gente enxerga aqui uma prova de redação do Enem e que um candidato ou uma candidata estabeleceu o seu argumento partindo dessa perspectiva do Foucault de que as estruturas de poder são aceitas socialmente e estão ligadas aos valores de determinado tempo histórico. Se a gente observar, a gente vai ver um excelente resultado. Dá uma olhada. Outro, sim, o preconceito da sociedade ainda é um grande impasse à permanência dos deficientes auditivos nas escolas. Tristemente, a existência da discriminação contra surdos é reflexo da valorização dos padrões criados pela consciência coletiva. No entanto, segundo o pensador e ativista francês Michel Foucault, é preciso mostrar às pessoas que elas são mais livres do que pensam para quebrar pensamentos errôneos construídos em outros momentos históricos. Assim, uma mudança nos valores da sociedade é fundamental para transpor as barreiras à formação educacional de surdos. Como vocês puderam ver, o resultado aqui foi super interessante. Um argumento esclarecedor que leva a cabo as ideias de Foucault de maneira interessante, muito bem articuladas com essa temática utilizada à época. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês numa próxima. Se quiser, comenta aí. Às vezes vocês estão com vontade de ver algum filósofo, ou um filme, alguma música, sintam-se à vontade. Tá aqui, a gente vai fazer de tudo aqui para poder trazer um material legal para vocês. Um abraço!